Olá, Bezão. Vamos estudar um pouquinho sobre tubos sonoros. Eu vou começar aqui relembrando um pouco a teoria de cordas sonoras. Eu tenho aqui um violão, uma câmera sendo colocada dentro de um violão, e a gente vai pôr esse violão para tocar. O que é que vai acontecer? As ondas, elas vão vibrando, e vão formando esse padrão estacionário. Eu tenho o primeiro harmônico fundamental, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Lembra que o harmônico é a representação da nossa onda sonora. O meio vai ser o ventre, as pontas eu chamo de nós, e cada harmônico vale meio comprimento de onda. Sempre que eu tiver o meu primeiro harmônico, lembra, N igual a 1, ele vai ser o fundamental. E na hora que eu tenho aqui a representação desses harmônicos, dessa onda, eu vou chamar o comprimento da corda, tudo, embora que eu tenha tubo, o comprimento da corda, o comprimento do tubo, do instrumento que eu tiver, eu vou chamar de L. Cada 2 pulsos consecutivos é um comprimento de onda. Se eu tiver um pulso só, se eu tiver um harmônico só, eu tenho meio comprimento de onda. Metade desse harmônico eu tenho lambda sobre 4. Quando eu tenho um tubo aberto, ele vai ter as 2 extremidades abertas. E aí ele vai formar sempre ventre e ventre nas pontas. Cada pedacinho desse vale lambda sobre 4. Eu vou te falar que o L me deu 2 lambda sobre 4. Vamos simplificar? L é um lambda sobre 2. O segundo harmônico formado já vai ter essa estrutura. Ó. Sempre no tubo aberto eu tenho que ter ventre e ventre nas pontas. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 lambda sobre 4. Mas não vou simplificar por 4 não, que eu quero levar um padrão. Vou simplificar só por 2. Então, vou dizer que eu vou ter 2 lambda sobre 2. Meu terceiro harmônico, repara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lambda sobre 4. Vamos simplificar por 2? Eu tenho 3 lambda sobre 2. Olha só, o próximo que eu vou ter vai ser 4 lambda sobre 2, 5 lambda sobre 2. Então, eu vou generalizar e vou dizer que o L vai me dar uma certa quantidade de lambda sobre 2, onde esse N aqui vai representar o harmônico que eu vou ter. Vamos fazer meio pelos extremos. N vezes lambda vai ser 2L, o lambda vale 2L sobre N. Vamos pegar a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Vamos substituir o nosso lambda. V vai ser 2L sobre N vezes F. Multiplica meio pelos extremos. F é N vezes sobre 2L. Se eu tiver 1, então vai ter 1 vezes sobre 2L, é o F1. Se eu tiver 2, 2 vezes sobre 2L, 2F1. Então a frequência do enésimo harmônico é N vezes a frequência do F1. São as mesmas fórmulas de cordas. Quando eu tenho o meu tubo fechado, eu tenho uma extremidade aberta para o ar entrar e uma extremidade fechada. Não pode ter as 2 fechadas, senão não vai entrar o ar. Então, eu sempre tenho que ter um nó numa ponta e um ventre do lado aberto. Então, lógico, vou ter aqui um lambda sobre 4. Qual é o próximo harmônico? Se eu tenho que ter nó e ventre, então aqui eu vou ter 1, 2, 3. Eu vou ter o quê? 3 lambdas sobre 4. Próximo harmônico, 5 lambda sobre 4. Eita, percebe que não apareceu nem o 2, nem o 4. Eu não tenho harmônicos ímpares nos tubos fechados. Então, meu L vai dar um certo número ímpar de lambda sobre 4. Fazendo meio pelos extremos, eu vou achar que lambda é 4L sobre N. Substituindo na função da equação da onda, né, função geral da ondulatória, eu vou ter que a frequência é NV sobre 4L, ou a frequência do enésimo harmônico é N vezes a frequência 1. Quando eu tiver tubo fechado, eu só tenho harmônicos ímpares. Primeira questão, página 109. Considerando as figuras 1 e 2 com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir. As ondas sonoras são ondas mecânicas, perfeito, longitudinais e que necessitam de um meio material para se propagar, como exemplo, ondas em molas. Está verdadeiro. Uma onda sonora propagando-se em um tubo sonoro movimenta as partículas do seu ar no interior na direção transversal. O que é que vai acontecer aqui? Eu estou mostrando aqui a animação de um tubo, né,
que mostra. Deixa eu ver. Nossa primeira questão essencial, página 109, bebê. Considerando as figuras 1 e 2 com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir. As ondas sonoras são ondas mecânicas, sim, longitudinais, perfeito, e necessitam de um meio material para se propagar. Correto, onda sonora faz isso. Uma onda sonora propagando-se em um tubo sonoro movimenta as partículas do ar no seu interior na direção transversal. Não, onda sonora é longitudinal, não é transversal. Então a 2 está incorreta. Os tubos sonoros com extremidade fechada, como representado na figura 2, podem estabelecer todos os harmônicos. Não, o tubo fechado só forma harmônico ímpar. Então, nesse caso, apenas a afirmativa 1 está correta. Na questão 2, ele está falando aqui sobre uma trupe que são músicos que se vestem de cientistas e cada um toca aqui um instrumento, né? Uma flauta de pan, que é um tubo fechado, uma trompa, que é um tubo aberto. Bom, vamos lá para o que ele quer aqui para a gente. Com base no quadro, assinale a alternativa correta. Mesmo que todos os instrumentos musicais toquem a mesma nota, podemos distingui-lo por causa da sua intensidade. Não, intensidade é o volume. A gente distingue por conta do timbre, que é a frequência harmônica. Então, o item A não está legal. No saxofone, a onda estacionária produz ventres nas duas extremidades do tubo. Tá, vamos lembrar disso aqui. Quando eu tenho um tubo aberto, eu tenho ventre nas duas extremidades. Quando eu tenho o tubo fechado, eu tenho ventre numa extremidade e nó na outra. Ele está falando para a gente do saxofone. Vamos procurar aqui o saxofone. Ele é um tubo aberto. Se ele é um tubo aberto, ele produz ventre nas duas extremidades. A alternativa B está correta. Questão de número 3. Ele me dá aqui o desenho de um tubo aberto e pede para a gente achar a frequência. Percebe? Cada pedacinho desse aqui é lambda sobre 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 lambda sobre 4. O tamanho do meu tubo, L, foi 4 lambda sobre 4. Vamos simplificar aqui? Então, o L vale lambda. Mas se eu pegar a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, eu vou substituir o lambda por L. V igual a LF. Desse modo, quem é o F? É V sobre L. A alternativa é a correta. Questão de número 4. A gente tem aqui um experimento com um tubo que é fechado com água e ele pede para a gente achar aqui qual é a frequência do diapasão que entra em ressonância com esse tubo. O tubo vai vibrar na mesma frequência do diapasão. Ora, perceba que aqui eu tenho um harmônico, um lambda sobre 4. Então, meio pelos extremos, o lambda vale 4L. Só que o L vale 10 centímetros. Então, 4 vezes 10, 40 centímetros ou 0,4 metros. Vamos usar a equação fundamental da ondulatória. Velocidade 340, 40 centímetros do lambda é 0,4 metros. A gente vai achar a frequência, 340 por 0,4, 850 Hz. A alternativa B é a alternativa correta. Questão 6 do Enem, proposto da página 81, ele está me dando aqui sobre o sino dos ventos. O sino dos ventos, ele é um conjunto de tubos abertos. Ah, professor, mas como é que eu ia saber que era tubo aberto? Se você pensasse em tubo fechado, a diferença só que aqui ia ficar 4. Mas qual é a ideia? Nota que a diferença que eu estou tendo aqui é nos comprimentos. Então, aquele que tiver o maior comprimento tem a menor frequência. Mas se o meio de propagação do som vai ser o ar, no mesmo meio tem a mesma velocidade. A velocidade do tubo 1 é igual à velocidade do tubo 2. Porém, como o tubo 1 é mais curto, ele tem maior frequência. Então, frequência 1 é maior do que a frequência 2. Ambos estão no ar, ambos têm a mesma velocidade. A alternativa é a alternativa correta. Um abraço, bons estudos, até o próximo encontro.